Olá, aqui é o Túlio Faria Dev Pleno e hoje eu vou mostrar mais uma técnica para vocês em JavaScript de uma função que permite, uma função utilitária, né, que ela vai permitir que uma outra função só seja executada uma única vez, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Ou para que a gente vai querer fazer isso, né? Um dos motivos para a gente poder fazer isso é, vamos supor que na hora que carregou a página, ou na hora que carregou alguma coisa via Ajax, por exemplo, você tem que fazer alguma operação, mas essa operação só pode acontecer uma vez, né? Então, e você pode ter mais de uma operação em Ajax, então você pode colocar no final de qualquer operação em Ajax, e aquela que acontecer primeiro não deixa as posteriores acontecerem, tá? Então, isso é bastante legal aí para evitar algum tipo de concorrência ou algo nesse sentido. Ou simplesmente para travar a sua função para ela ser executada somente uma vez durante toda a execução aí do seu código, tá? Então, isso é bastante interessante. Antes da gente começar com a mão na massa, se você ainda não está inscrito no canal aqui no YouTube ou no Facebook, tá? Se você não curtiu a gente lá ainda, faça isso agora, aproveita e curte o vídeo também se você está gostando das nossas dicas. E também entra em devplano.com, deixe seu e-mail lá para você receber o nosso resumo semanal, tá? E agora vamos para o vídeo. Então é o seguinte, ó, eu vou criar uma função aqui, once, tá? Que vai ser a função que vai realmente permitir que uma outra função qualquer, que nesse caso vai ser a fn, seja executada somente uma vez, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma variável resultado aqui, e aqui a gente vai fazer o return function. Qual que é o detalhe? Como que ela vai funcionar, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai passar, eu vou criar uma outra função, tá? Função 1 aqui. Essa função ela vai poder ser chamada somente uma vez. Então, vou fazer isso aqui, e console.log, opa. Então, se eu chamar func1 aqui, que é essa função 1, chamei duas vezes, ela tem que sair somente o opa, tá? Então o que acontece? Quando eu chamo o once e passo esse func aqui, eu estou jogando esse func dentro de fn. E aí eu jogo dentro de fn, ele vai passar aqui e vai retornar para a gente uma outra função, tá? É por isso que quando eu chamo func, eu estou chamando, na verdade, a função daqui de dentro. Mas qual que é o detalhe? Essa função que eu estou retornando, ela retorna e fica dentro de func. Porém, esse contexto aqui fica travado, tá? Então, o func fica travado e o context fica travado. Então, como eu tenho um closure aqui, né? Ela vai ficar travada. E aí o que acontece? Eu consigo saber até mesmo quantas vezes essa função foi chamada. Por exemplo, vamos colocar aqui let contador igual a 0, por exemplo. E toda vez que contador mais, console.log, contador. Só para a gente fazer um teste. Deixa eu dar um clear aqui. Então, olha lá, eu consigo até contar quantas vezes a função foi chamada. Legal, 1, 2, 3. Então, ó, o que é legal? Toda vez, eu chamei uma vez só, né, o once, ele cria uma nova função para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar na primeira vez, e aí, de alguma forma, eu tenho que bloquear as próximas chamadas. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, aliás, eu poderia até manter o contador aqui, né? Então, contador igual a 0. E aqui a gente pode falar, olha, se o contador for igual a 0, eu chamo essa função. Caso contrário, eu não faço nada. E aí aqui, o que eu posso fazer? fn.apply, que é uma das formas que a gente tem de chamar essa função, o contexto que eu passei para essa função, ou this. Então, se não vier contexto nenhum, eu mando o contexto da própria função para ele. Tá? E aí eu guardo isso dentro de result, ou dentro de result. E aí aqui no final, eu dou um retorno no result.
De certa forma, eu posso até mesmo guardar esse result e sempre retornar, né? Então a gente fez um cache aqui do valor ou do último valor. E aí o que falta a gente fazer? A gente incrementar o contador. Então mais. Então se eu incrementei aqui, na próxima ele não vai passar e vai retornar o result normal aqui. Então vamos ver se deu certo. Olha, ele retornou um opa só, mesmo tendo chamado 3 vezes. Bacana, né? Então ele só permitiu chamar uma vez. A gente pode inventar ainda mais, né? Eu poderia falar, por exemplo, o número máximo de vezes que eu quero que chame, né? Então, e a gente pode vir aqui e falar, olha, essa função ela pode ser chamada no máximo 2 vezes. E aqui a gente vai trocar enquanto o contador for menor que o máximo. Vamos executar de novo. Agora ele só foi chamado 2 vezes. Ó. Então, assim, a gente pode brincar com essa técnica para deixar a função só com uma vez, né, no caso do once, ou o número máximo de vezes aqui, se a gente passar esse parâmetro a mais e tratar esse parâmetro a mais. Tá? Então é muito poderoso essa técnica para a gente fazer alguns tipos de restrições até no código. Né? Então se você não quer que uma função seja executada muitas vezes, ou algo nesse sentido, a gente pode utilizar aí o poder das closures, né, que a gente fica com esse valor travado, para fazer isso. Tá? Lembrando aqui que no caso do result com mais de um máximo, ele vai nas próximas aqui ele vai retornar o valor do último, né? Então, que ele extrapolar aqui o valor, ele pode retornar o valor do último que foi chamado, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Na verdade, a gente fez duas coisas em uma só, né? Então eu posso travar a função para rodar apenas uma vez, ou eu posso fazer a função rodar no máximo x vezes que eu quero, e utilizando a mesma técnica, né? Então, vocês podem utilizar isso em vários cenários, tá? Então, alguma delas aqui é só se o código for, na hora que ele carregar, ele só pode ser executado uma vez na página, por exemplo. Ou se você tiver alguma outra restrição, alguma outra regra de negócio, que isso possa ser útil, também é interessante, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir o vídeo, se você achou isso útil, comenta aqui embaixo também o que você achou dessa dica. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!